Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na ambiciosa aposta da América para reacender seu poder industrial. Sabe, é uma história cheia de promessas gigantescas, mas também de custos que nem sempre aparecem na conta. E é exatamente isso que a gente vai investigar, os dois lados dessa moeda. Pois é, parece até mentira, né? Republicanos e democratas concordando em alguma coisa. Mas a ideia de reindustrializar a América conseguiu esse feito. Vamos entender o que está por trás dessa união tão rara e o que isso significa na prática para o futuro do país. Tá, mas por que essa obsessão toda com fábricas de repente? Para a gente entender isso, a gente precisa dar um passinho para trás e ver como o cenário industrial americano mudou. E mudou muito. Olha só isso aqui. Lá nos anos 60, a indústria era tipo a espinha dorsal da economia americana, um quarto de tudo. Hoje, esse número despencou para só 10%. E isso não é só um dado num gráfico, sabe? É uma mudança sísmica que deixou um rastro de ansiedade econômica e muitas comunidades para trás. E aqui está o outro lado da história. A ascensão, assim, meteórica da China como a grande fábrica do mundo. Eles não estão só na liderança, eles estão numa categoria à parte, produzindo mais do que os próximos 10 países somados. Isso gera uma dependência que com certeza tira o sono de muito político em Washington. Ok, diante desse baita desafio, Washington bolou dois planos de batalha bem diferentes. Pensa nisso como uma bifurcação na estrada para tentar trazer a indústria de volta. E é aqui que a filosofia de cada um entra em campo. De um lado, a gente tem a abordagem do incentivo, usando uma grana alta em subsídios para turbinar as indústrias do futuro, as indústrias verdes. Do outro, a abordagem do escudo, usando tarifas para proteger as indústrias mais tradicionais da concorrência de fora. São dois caminhos bem distintos para chegar no mesmo lugar. A questão é, será que algum deles está funcionando de verdade? As políticas estão aí, o dinheiro está sendo gasto, mas os números? Bom, os números contam uma história um tanto surpreendente. Vamos dar aquele choque de realidade e ver o que os dados estão dizendo. Essa é a pergunta de $1 bilhão, não é mesmo? Com tanto discurso, tanto investimento, a gente está vendo de fato um renascimento da indústria americana? Os dados sugerem que a resposta é um pouquinho mais complicada do que parece. Longe de um boom, o que a gente está vendo é o coração da indústria batendo mais devagar. 7 meses seguidos de contração não é um tropeço. É um baita sinal de alerta mostrando que a estratégia pode não estar saindo como planejado. E aqui está o custo humano dessa história. Em vez de gerar empregos, o setor industrial, na verdade, perdeu 42 mil trabalhadores em poucos meses. São 42 mil famílias lidando com incerteza, que é exatamente o contrário do que foi prometido. A lógica por trás das tarifas era simples: deixar o produto de fora mais caro para que as pessoas comprassem o produto americano. Só que, mesmo com essas barreiras, o déficit comercial, que é aquela diferença entre o que se compra de fora e o que se vende para fora, continua lá no alto. É como tentar esvaziar uma banheira com um ralo aberto. Então, o que está acontecendo? Se a intenção é boa e o dinheiro está sendo investido, por que os resultados não aparecem? Acontece que existem uns obstáculos bem poderosos no caminho. Imagina um cabo de guerra com 3 forças puxando contra. Primeiro, as tarifas sobre as peças importadas. Isso acaba tornando mais caro fabricar as coisas dentro da própria América. Segundo, a corrida do ouro da inteligência artificial está sugando todo o oxigênio, quer dizer, todo o dinheiro de investimento, deixando as fábricas meio de mãos abanando. E terceiro, fica difícil construir indústrias novas se não tem gente qualificada o suficiente para fazer o trabalho. E para quem acha que isso é só teoria, olha só que exemplo claro de como essas políticas podem bater de frente. O governo quer que empresas como a Hyundai construam fábricas no país, mas, ao mesmo tempo, a política de imigração está deportando justamente os especialistas necessários para botar essas fábricas de pé. É um caso clássico da mão esquerda não saber o que a direita está fazendo. Ok, a gente já olhou os números de cima, o cenário macro, agora vamos descer para o nível do chão de loja. Como é que essa política toda se parece lá no corredor do supermercado? A gente ouviu o CEO de uma rede de supermercados que está vivendo isso na pele. Ele disse que aquele estoque baratinho que eles compraram antes das tarifas está acabando. E agora vem a realidade dura: reabastecer as prateleiras com preços bem mais salgados. Essa tabela aqui mostra as escolhas de Sofia que ele precisa fazer todo dia. Olha o caso do camarão. Uma tarifa de 50%. Isso força ele a procurar outro fornecedor, o que vai levar a um preço maior e, ele já sabe, menos vendas.
Já com as formas de alumínio, ele até conseguiu um fornecedor americano, o que seria uma vitória para a política, certo? Mas isso vem com um custo maior que, no fim, vai ser repassado para quem compra. E esse custo maior não é só teoria, não. 2/3 dos consumidores já estão mudando os hábitos de compra, pegando marcas mais baratas porque o orçamento simplesmente não está fechando. O efeito dominó das tarifas está batendo direto no bolso das pessoas. Bom, então chegamos ao caixa. Qual é o preço final dessa grande aposta industrial? Vamos somar os custos e os benefícios para ver o que a gente encontra. A grande lição aqui é que tentar reverter décadas de globalização é quase como tentar fazer um rio correr para trás. O sonho de trazer as fábricas de volta para casa está batendo de frente com a realidade de um mundo super conectado, e os resultados estão longe de serem simples. No fim do dia, essa busca por reindustrializar a América levanta uma pergunta que é fundamental: quem se beneficia e quem paga o pato? É uma promessa que vale os preços mais altos? A bagunça na cadeia de suprimentos e toda a incerteza econômica? Essa é a pergunta que fica no ar, tanto para os políticos quanto para os eleitores.